para em nós mesmos o desenho que nos agrade. Ainda no mesmo livro citado é possível ler: raros espíritos encarnados conseguem absoluto domínio de si próprios, em romagens de serviço edificante fora do carro de matéria densa. Bem, após esses esclarecimentos, uma pergunta natural que surge é a seguinte: por que mudar de forma no astral, durante uma experiência extrafísica? Em resposta, podemos dizer que há pelo menos dois bons motivos. Um deles é a situação em que precisamos assumir uma aparência que inspire confiança a entidades desencarnadas, que precisem de ajuda. Por exemplo, isto é verdadeiro no caso em que vamos ao encontro de seres amedrontados, inseguros, e, assim, se nos apresentamos numa forma infantil ou idosa, teremos maior possibilidade de sucesso na atividade assistencialista. A figura de uma criança ou de um velho provavelmente não será interpretada como uma aproximação perigosa. Já um outro motivo para uma mudança perispiritual astral é uma questão de segurança própria. Explicando melhor, às vezes chegamos a ambientes pesados, umbralinos, onde é melhor não chamar a atenção dos frequentadores locais. Assim, será interessante apresentar-nos de maneiras semelhantes aos moradores dessas localidades, permanecendo disfarçados o quanto possível, e evitando sustos ou assédios bioenergéticos desnecessários. Passo, a partir de agora, a compartilhar casos em que alterei a minha aparência perispiritual no mundo extrafísico, pois foram situações que estão bem correlacionadas ao tema deste artigo. Numa oportunidade, estava numa região umbralina e confesso que senti medo. Após sair de um recinto fechado, onde ocorria uma festa desagradável, não sei como eu fora atraído para aquele lugar, dirigi-me para uma rua escura, onde o sentimento de insegurança tomou meu ser. Pensei que estava muito exposto e não deveria permanecer no local. Parecia que, a qualquer momento, seria atacado. Antes que isso ocorresse, resolvi me movimentar. Comecei a correr numa marcha leve e veio-me à mente que deveria assumir uma forma feia, intimidadora, de maneira a evitar ser atacado por qualquer entidade daquela localidade. Assim, durante o meu percurso, enquanto acelerava meus passos, ia buscando sensações, sentimentos primitivos na minha memória ancestral. Conforme corria, notava que meu perispírito se alterava. Pelos cresciam rapidamente no meu corpo astral. Percebi, inclusive, com grande nitidez, pelos rompendo a superfície de todo o meu rosto. Meu peito se inflou e meus membros, antes magros como na forma física, se alargavam e se robusteciam sobremaneira. Entrei numa espécie de quase transe, e da minha garganta saíam grunhidos. Eu quase rosnava. Transformara-me num tipo de troglodita. Seria uma aparência que tivera numa vivência física primitiva, quando ainda não poderia ser considerado um hominídeo plenamente racional? Não tenho a resposta exata, mas creio que é possível. Deste modo é que eu saí daquele ambiente e, depois, quando despertei no meu corpo material, toda a experiência estava muito vívida na minha memória. Numa outra época, quando eu atuava como médium no centro do velho amigo Nelson Vilhena, ocorreu mais um caso de mudança perispiritual envolvendo a minha pessoa. Neste período, eu trabalhava muito com o chamado descarrego, ou seja, manipulava bioenergias densas com frequência, retirando cargas negativas do público que necessitava de ajuda. Então, talvez por isso, o amigo e dirigente Nelson me abordou certo dia para contar-me uma experiência extrafísica dele. Disse-me que, na noite anterior, encontrara-me no astral e eu queria mostrar-lhe algo. Relatou-me que eu falei-lhe para prestar atenção em mim. Em seguida, segundo Nelson, eu sacudi a cabeça vigorosamente por poucos segundos, para logo olhá-lo fixamente. Eu estava, então, com o rosto mais embrutecido e cabelos mais fartos na cabeça. Na sequência, Nelson me narrou-me que novamente voltei a sacudir a cabeça, para tornar a fitá-lo com fixidez. Conforme o meu amigo,
Meu rosto ficou ainda mais grosseiro e a cabeleira cresceu muito. O seguir, eu aproximei-me de Nelson, baixei a cabeça na sua frente e abri a densa cabeleira com os dedos, dizendo-lhe que observasse. Meu amigo assinalou que viu diversas larvas e vermes no meu couro cabeludo, achando aquilo muito estranho. Ele finalizou, contando-me que não se lembrava de mais nada daquela estranha experiência, não conseguindo interpretá-la racionalmente. Eu, de minha parte, coloquei-lhe que não recordava de minhas recentes atividades noturnas no astral, mas que a sua viagem astral fazia muito sentido para mim. Nelson ficou muito curioso em saber a minha explicação para o fato, e confessei-lhe que fizera algo não recomendável. Expliquei a ele que, durante o dia anterior, eu tentara ajudar um amigo, Leone, à distância, pois soubera que passava por problemas. Assim, de minha própria residência, eu mentalizara que estava absorvendo miasmas e larvas astrais que porventura estivessem perturbando a mente de Leone. Após os minutos em que eu me concentrara para ajudá-lo, realmente me tornei mais pesado o resto do dia, ficando com certo mal-estar. Portanto, para mim, a viagem astral de Nelson confirmou que eu tivera sucesso em dividir a carga negativa que estava com Leone. O mais curioso nessa experiência, no entanto, foi a mudança perispiritual que mostrei ao Nelson no astral, e da qual não me recordei ao retornar ao corpo físico. Mas uma vez eu utilizara uma forma troglodita no mundo extrafísico. Quantas vezes eu posso ter utilizado esta aparência no astral? É algo difícil de responder, pois minhas rememorações são limitadas, mas, contudo, creio que eu deva ter me valido dela por diversas vezes, nas atividades mais grosseiras das regiões umbralinas. Em outras oportunidades recordo-me de ter usado, na dimensão sutil, aparências diferentes daquela que tenho na vida material. Uma das mais comuns é aquela em que apresento-me como oriental, quando, por diversas vezes que vi meu rosto refletido em espelhos, minha face era de um típico japonês. Acredito que esta minha forma astral seja em decorrência de uma ou mais vidas passadas terem ocorrido na Ásia. Há pouco tempo, através de um processo psicoterapêutico que resolvi trilhar, por meio de regressões de memória, recordei vida pretérita como samurai no Japão feudal. Finalizando o artigo, afirmamos que o tema viagem astral e mudança perispiritual é bastante amplo e há outros aspectos não abordados aqui. Entretanto, compreendamos que o conteúdo colocado foi o suficiente para despertar a atenção de projetores e estudiosos da questão. Relato percepções de voo. A vivência que relato a seguir, e que faz parte do livro Experiências Extrafísicas 2, exemplifica adequadamente o tema do artigo apresentado. Após adormecer naquela noite, tive um sono pesado, acordando de madrugada com rememorações esparsas e sem muito sentido. Levantei-me e fiz uma visita ao banheiro. Voltei a dormir e somente tive sonhos estranhos e desconexos. Despertei mais uma vez e logo voltei a pegar no sono, para, finalmente, ter uma experiência lúcida com recordação. Estava voando sobre uma região praiana, semelhante à cidade do Rio de Janeiro. Laerd e eu voava com prazer, divisando a bela paisagem, onde o mar estava à minha direita e os prédios da orla se localizavam à esquerda. Abaixo de mim se estendia uma longa praia de areias bem brancas. Era possível observar muitas pessoas caminhando pela calçada que ladeava a praia, bem como outras andando pelas ruas próximas. Um fato curioso é que eu estava voando de pé. Normalmente percorro os seus astrais deitado, de barriga para baixo, de maneira a olhar diretamente para baixo, sondando o território curiosamente. Neste jeito diferente de voar, sentia-me deslizando pelo ar, ao comando firme de minha mente, detendo um controle muito bom do deslocamento. Pude meditar como era bom aquele meio de transporte. Como era bom ser livre. Isto sim era realmente viajar. A lucidez daqueles momentos era grande,
sobretudo com relação à percepção de domínio da direção e velocidade do voo, mas, num dado instante, notei que deveria deixar de lado a minha concentração em aspectos do voo em si. Eu tinha que chegar a um grande prédio, um hotel, e era necessário sair da orla marítima. É como se eu tivesse lembrado que tinha algo a fazer naquele outro lugar. Assim adentrei a cidade, passando por vários edifícios, até divisar o prédio-alvo. Então pensei, não vou descer na frente da portaria do hotel, para evitar a curiosidade das pessoas. Eu não queria causar qualquer espanto, talvez naquela parte do astral a locomoção por voo fosse incomum, ou seja, não desejava ser o centro das atenções. Desta forma, planejei entrar no hotel pelo alto, por uma de suas sacadas abertas, que dava passagem para um corredor, e daí, para uma área interna da edificação. Executei a manobra, mas, a partir de cerca de 2 metros da sacada, notei que havia uma espécie de campo magnético no ambiente, o que dificultou a minha livre locomoção pelo ar. Uma vez dentro do corredor do hotel, a aura do lugar puxou-me para baixo. Resisti mentalmente, forçando-me a subir no âmbito da área interna do prédio. Eu acreditava que ao subir, distanciando-me mais do piso, livraria-me daquela sensação de atração para baixo. Insisti por um tempo em subir, para recuperar a leveza anterior, mas percebi que embora eu me levasse a muito custo, não era o distanciamento do solo que melhoraria a situação. O que realmente causava a dificuldade em voar era a aura do prédio, onde eu estava. Em seguida tive um lapso de memória, mas, na sequência, recordo que estava andando pelos corredores do hotel. Eu ia em direção a um quarto, onde me encontraria com algumas pessoas, para conversar sobre assunto que agora não lembro mais. A partir deste ponto, as reminiscências do que ocorreu depois findaram, mas subitamente, ao final do registro desse relato, rememorei que antes de iniciar a viagem aérea, alterei a minha forma astral. Eu assumi a aparência de um homem idoso e bem magro, com cabelo e barba quase totalmente brancos. Foi com esta roupagem que me dirigi àquele prédio, provavelmente porque com esta forma, de alguma maneira, eu teria uma atenção melhor das pessoas daquele quarto de hotel. Lamentavelmente, não pude trazer para o plano físico a memória integral dessa experiência. Considerações finais sobre o livro. Caros companheiros leitores, que seguiram nossas palavras até aqui, esperamos que estejam satisfeitos com os conteúdos expostos. Se não convencemos aos céticos da possibilidade de viajar além dos limites que o corpo físico nos impõe, queremos crer que pelo menos tenhamos despertado uma curiosidade sadia sobre o assunto. Se não ajudamos aqueles que almejam a ter uma projeção astral de fato, pelo menos desejamos ter estimulado a persistirem neste caminho, tão interessante. Se não agregamos novos conhecimentos aos que já vinham obtendo viagens astrais conscientes, pelo menos esperamos tê-los instigado a novos estudos e experiências. Por fim, expressamos o desejo de receber, daqueles que tenham lido esta obra, comentários, críticas construtivas e sugestões, via e-mail, de maneira que tenhamos uma noção do alcance do faces da projeção astral e de como podemos melhorar nos próximos trabalhos neste tema, sobre o qual ainda pretendemos escrever em futuro breve. No mais, fica um abraço cordial a todos. Pablo de Salamanca. Fim.